Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Eu quero ler com os irmãos os versos de 1 a 11. Nós vamos ler na versão NVI, mas vou pedir a você para manter sua Bíblia aberta aí, qualquer versão que você tenha, para nós irmos comparando. Vamos ler? Vamos juntos? Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois que primeiramente transmiti a vocês foi que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida, apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora de tempo, apareceu também a mim, pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é nisto que vocês creram. Meus irmãos, a igreja de Corinto, como nós conversamos já hoje de manhã, passava por alguns momentos aflitivos. Tinham chegado por lá uns judeus saduceus convertidos ao cristianismo com uma ideia de que nós pregamos a Cristo, nós cremos em Cristo, mas que não existe ressurreição. Essa doutrina estava perturbando de tal maneira a vida, obrigado, querido, estava de tal maneira perturbando a vida dos crentes de Corinto, que já havia dificuldades entre eles e partidos entre eles de pessoas que não acreditavam na ressurreição, membros da igreja, crentes em Jesus Cristo, que não acreditavam na ressurreição. Ainda hoje existe esse grupo. Eles acreditam que não haverá ressurreição, acreditam que ao recebermos Jesus, podemos viver uma vida melhor, uma vida casta, uma vida santa, uma vida alegre, uma vida de família, mas que não existe ressurreição, que as pessoas morrem e acabou, mais ou menos como os 3 primeiros capítulos lá de Eclesiastes. Os irmãos já devem ter visto aquilo, né? Já leram o livro de Eclesiastes, os 3 primeiros capítulos? Por várias vezes o sábio repete: morre o homem e morre o cão, igualzinho vão para a terra e não existe nada depois. É só lembrar que lá no livro de Eclesiastes, o escritor está falando com toda a sabedoria como um louco, e ele começa dizendo assim: eu me portei como um louco, pensando estas coisas. Então é preciso que a gente tome cuidado ao ler as escrituras para não confundir.
O apóstolo traz àquela igreja a informação do que é principal no Evangelho, qual é a pedra angular do Evangelho. E aí ele vai frisar nesse texto que nós lemos algumas vezes, dizendo assim: Cristo morreu pelos nossos pecados e Cristo ressuscitou dos mortos. Você tem a Bíblia na mão aí na linguagem corrigida? Está assim o texto: porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Versículo 2 aí da versão. Mas se você tem a versão atualizada, que é a versão que está nos nossos bancos, ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Segunda coisa que o apóstolo vai firmar nesse texto é que depois que Cristo morreu, os nossos pecados foram perdoados e agora nós também, com a ressurreição de Jesus, nós também somos herdeiros da ressurreição. Isso alcança todos os homens crentes de todas as eras e nos conduz a servir a Jesus com confiança, com destemor, porque não apenas temos o gozo de Cristo hoje, mas também um dia o veremos face a face, ressuscitado na cidade celeste. Algumas informações rápidas para nós entendermos como era importante essa cidade. Corinto era a capital da Acaia, um porto marítimo. Caracterizava como um centro urbano transcultural. Como porto marítimo, em todas as épocas e até hoje, no porto tem gente de todos os lugares, de todas as culturas. Então era muito importante que o Evangelho chegasse ali de maneira limpa. Mas ali havia uma multicultura, um pluralismo religioso muito grande. Tinha muitas pessoas ricas na cidade, mas também havia uma desigualdade que vocês não sabem como é, não é isso? O lixo e o luxo convivendo lado a lado. Miseráveis e muito ricos convivendo lado a lado. Paulo esteve lá na fundação daquela igreja. A igreja começa quando Paulo chega em Corinto e prega o Evangelho. A primeira casa que se converte, ele batiza aquela casa. Depois, se você começa lendo a carta no capítulo 3, ele vai dizer: eu me lembro que estive aí e batizei os irmãos da casa e da casa. Outros eu não me lembro, mas eu quero lembrar a vocês que o Evangelho é puro e santo. Ele partiu de lá fugido, né, porque os judeus que moravam lá começaram a persegui-lo. Ele teve que ser descido por uma cestinha de uma janela de noite e foi parar em Éfeso. De lá de Éfeso é que ele escreve essa carta que nós temos aqui na mão hoje. O capítulo 15, o apóstolo Paulo vai tratar especificamente da questão da ressurreição. Da ressurreição de Cristo, da ressurreição dos herdeiros de Cristo. Ele inicia exortando os crentes a lembrar de que o Evangelho que foi primeiramente anunciado ali não era um Evangelho que pregasse coisas diferentes do que Cristo Jesus tinha informado. Por isso ele lembra que Jesus Cristo pregou, e depois Jesus Cristo apareceu para Pedro, e depois Jesus Cristo apareceu para os apóstolos, e depois Jesus Cristo apareceu para mais de 500 pessoas, ressuscitado. Depois Jesus Cristo apareceu para Tiago, depois apareceu para os 12 novamente, e depois apareceu para ele. A informação é de que, de fato, há um fato histórico narrado que Jesus ressuscitou. Esta era a ênfase de todo o capítulo 15. Dos versículos 3 até o versículo 7, ele reproduz a tradição judaica, lembrando e fazendo um reforço da tradição cristã daqueles dias, que já tinha
quase 20 anos, ou mais de 20 anos, o cristianismo que havia sido fundado sobre a ressurreição de Cristo, reforçando o conteúdo da pregação cristã. E aí é o que a gente lembrou aqui com a primeira frase. Qual é o conteúdo da pregação cristã? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, item 1. Item 2, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Item 3, o perdão que nós recebemos foi por causa da morte de Jesus Cristo. Item 4, a ressurreição de Jesus é a segurança de que os que creem nele ressuscitarão. Também serão herdeiros desta ressurreição. Por isso, eu gostaria de falar aos irmãos nesta noite sobre em que consiste o poder do Evangelho. Qual é o teor, qual é a consistência do poder do Evangelho? Na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, o mesmo apóstolo escrevendo assim: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas aqui, o Evangelho, segundo a informação de Paulo, consiste nisso: Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos meus e pelos seus pecados. Não tem outra alternativa. Não há outra possibilidade de nos aproximarmos de Deus, o nosso Pai. Quando Jesus Cristo falava com seus discípulos em João, no capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há possibilidade de eu e você, sem a mediação de Jesus, chegarmos à presença de Deus, o nosso Pai. Não é possível chegarmos ao Pai por João, por Pedro, por Maria, por Paulo, por Isabel, por quem quer que seja. O único mediador entre nós e o nosso Deus é Jesus Cristo. Este é o mediador. E o mediador que morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para nos aproximar de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, como se houvesse uma cortina de aço que não nos permitisse aproximar de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo vai bater na tecla para dizer: Jesus morreu para dar-nos acesso ao Pai. Ele morreu para nos limpar dos nossos pecados. Ele foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. É a versão que você tem aí na sua mão. Tendo sido visto por várias pessoas. Desde o início, na casa de Maria, na casa de Cloé, em Jerusalém, em Jericó, na casa de Cloé. A crença principal dos cristãos era: Jesus Cristo morreu e Jesus Cristo ressuscitou. Assim é que o apóstolo informa a igreja de Corinto que eles são herdeiros daquele evangelho, que ele pregou aquele evangelho, que eles foram convertidos por causa daquele evangelho, e não dessem ouvido àqueles que estavam chegando lá agora em Corinto e estavam pregando um outro evangelho. Estava chegando lá em Corinto um grupo de superapóstolos, mais ou menos como nos nossos dias. Vocês já viram como tem apóstolo para todo lado? Nunca viram o Senhor, nunca ouviram o Senhor particularmente, mas são superapóstolos. Eles ficam ricos porque se autodenominam. Mas olhe para o apostolado e me digam os senhores que estão na igreja hoje, no templo hoje, ou que estão lá acompanhando de bem longe daqui. Qual dos apóstolos dos tempos de Jesus ficou rico com a pregação do Evangelho? Mas o apóstolo Paulo, pode desligar,
O apóstolo Paulo lembra aos cristãos que aqueles super apóstolos que estavam chegando em Corinto não eram outro senão lobos vorazes. Lobos vorazes que estavam só explorando a igreja de Deus, e que eles não se deixassem persuadir por estas informações, mas que antes voltassem os seus corações para Deus e adorassem a Jesus como aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Ele cita pessoas que eram tidas como testemunhas, para lembrar: olha, nós sabemos que Jesus ressuscitou por causa deste grupo de pessoas, algumas que ainda viviam naqueles dias do apóstolo Paulo, aí por volta dos anos 50, quando ele escreve essa carta. Algumas pessoas que viram Jesus ressuscitado, testemunhavam do Jesus ressuscitado, que tinham visto, continuavam vivas naqueles dias. Então a informação é precisa. E aí ele se chama de o menor de todos os apóstolos. E aí ele dá a razão. Por que ele é o menor de todos os apóstolos? Porque eu persegui a igreja de Deus. O segundo ponto da nossa lição do dia de hoje, eu quero lembrar, é que o Evangelho consiste em que Cristo deve ser recebido pessoalmente. Não existe a ideia de que o meu pai é crente, então eu sou herdeiro do céu. Só para termos uma ideia, quando os fazendeiros morriam, de quem eram as terras dele? Dos filhos. Quando hoje o dono de um grande império morre, de quem é o império? Dos filhos, é claro. Mas na fé cristã não é assim. O apóstolo vai frisar que na fé cristã cada pessoa precisa tomar a sua decisão de mudar de vida. Porque se não mudar de vida para receber a Jesus e viver uma vida nova com Jesus, negando a si mesmo, negando os seus pecados, negando os seus princípios e servindo a Jesus de todo o seu coração, é como se nós estivéssemos, como o sermão de hoje de manhã, vivendo com o coração duplo, desviado do princípio. Paulo, ao deparar-se com Cristo Jesus, reconhece não ser digno de encontrar a Jesus. Ele diz aqui que Jesus aparece para ele e ele diz que não é digno de ter visto a Jesus. Mas logo na segunda carta ele vai ver que ele tem um privilégio. Ele pôde ir ao terceiro céu, ver o Senhor, ver a cidade santa, ver as maravilhas de lá, né, no capítulo 2, versículo 9, e desfrutar daquilo, e ver que aquilo está chegando a hora de todos nós irmos desfrutar lá, de todos aqueles que recebem a Jesus e vivem uma vida dedicada a Jesus Cristo. Versículos 1 a 3 vão ter essa informação muito marcante. Embora eu seja o menor de todos os apóstolos, a graça de Deus faz com que o ministério seja grandioso. E acho que o apóstolo Paulo não tinha ideia, quando escreve essa carta, de como a vida dele seria importante para o cristianismo no mundo afora. O Evangelho chega até nós porque Paulo veio à Europa e pregou no território da Europa. Ele veio, pregou, e dali o Evangelho cresceu e chegou às Américas. Dali o Evangelho cresceu e chegou à África. Olha que coisa! Ele não tinha ideia, mas ele sabia que ele estava fazendo a coisa certa. Daí, meu irmão, a importância de nós sabermos que estamos fazendo as decisões acertadas na nossa vida em Cristo Jesus. Quero dizer para os irmãos, e ao ler as cartas, especialmente a segunda carta de Paulo aos Coríntios e a segunda carta a Timóteo, você vai ver que a vida de Paulo não foi fácil.
Não foi mamão com açúcar. A gente não pode com açúcar, né, Rosa? Mas mamãozinho é bom, né? Não. Mas a alegria que nos aguarda é muito superior a qualquer deleite, a qualquer prazer que haja aqui na terra. E aqui na terra, crente não vive chupando limão. Crente tem a comunhão do Espírito Santo. Crente tem a graça de Deus derramada sobre a sua vida. Crente tem o suprimento de Deus sobre as suas necessidades. E aí no versículo 10, o apóstolo, você está com a Bíblia aberta aí, né? No versículo 10 aí do capítulo 15, ele diz assim: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Esta atuação humilde é coerente com a graça de Deus. Ele pode expressar com sinceridade: quer seja eu, quer sejam eles que preguem o Evangelho, assim pregamos e assim crestes. Não há diferença em quem prega o Evangelho. Eu amo a nossa igreja por algumas coisas que são destacadas. Não importa para a igreja presbiteriana se alguém foi batizado nessa, naquela ou naquela outra denominação. Não importa para a igreja presbiteriana se alguém foi batizado com um pouquinho d'água na cabeça, com chuviscozinho de água, ou se deu um mergulho no rio, ou um mergulho no tanque ou na piscina. Não interessa. O que o apóstolo vai frisar aqui é: fomos batizados em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. Somos parte, somos corpo, somos um só pão para viver da graça de Deus. Quer seja eu, quer seja Pedro, quer seja Tiago, João, quer seja quem pregou o Evangelho, quem batizou, está batizado em o nome daquele que pode mudar o nosso estado de destinado ao inferno a herdeiro da graça eterna. Só pode agir assim quem tem uma humildade muito grande. E o apóstolo relata isso aqui, mesmo enfrentando a adversidade dos saduceus recém-convertidos ao cristianismo. O que importa não é a pessoa, o que importa é em nome de quem. O que importa é o Evangelho, é a pureza santa do Evangelho que há no nome de Jesus Cristo, que cura, mas que especialmente salva o perdido, que entra no nosso coração para transformar a nossa alma. Conhecemos, lendo as cartas hoje, especialmente a segunda carta a Timóteo, a biografia do apóstolo Paulo. Ao lermos a Bíblia, conhecemos a biografia de muitos homens e mulheres que foram testemunhas do agir de Deus. Todos instrumentos de Deus para a salvação de outros. Assim foi com Moisés, foi com Débora, foi com José, foi com Isaías, foi com Pedro, foi com Paulo, foi com Simonton, que veio para o Brasil pregar o Evangelho. Foi com Robert Calley, primeiro missionário que veio para o Brasil e plantou a Igreja dos Irmãos, que hoje nós conhecemos como Igreja Congregacional. Certamente todas estas pessoas eram completamente diferentes uma das outras, mas uma coisa elas tinham coerentes: o amor a Deus, a obediência às Escrituras e o serviço ao Senhor. O Evangelho consiste em que Cristo deve ser recebido pessoalmente. E aí o apóstolo diz: como nos sentimos ao ouvir esse chamado que tocou o meu coração e transformou a minha vida. E você? Como é que você se sente com esse chamado? Como nós lidamos com os nossos erros, com as nossas limitações? O apóstolo diz assim:
eu sou o menor dos apóstolos. Como é que nós lidamos com os nossos erros, com as nossas limitações, no serviço do Mestre? Quero lembrar aos irmãos, todos nós temos dons diferentes, mas um dom todo crente tem: o dom de testemunhar. Todo crente tem esse dom. Madalena recebeu esse dom no dia que foi perdoada. O cego que foi curado por Jesus teve vai lá agora e conta para os da sua casa o que Deus fez por você. Sai daqui agora, diz para o leproso, sai daqui agora e vai lá para a sua cidade e fala do que o Senhor fez por você. É preciso que cada crente, levantando-se, diga e proclame às outras pessoas o que Deus tem feito. Eu preciso dizer isso, você, meu irmão, precisa dizer para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus companheiros, o que Deus tem feito pela nossa vida. Foi assim que a igreja cresceu, foi assim que a igreja aconteceu historicamente, e assim a igreja chegou até nós. Vivemos para nos motivar uns aos outros. Vivemos para proclamar o Evangelho do nosso Senhor e motivar-nos uns aos outros a dizer: como foi a semana? Como Deus agiu com você? Como Deus tem guiado os seus passos? E orarmos uns com os outros e aconselharmos mutuamente e a cantarmos hinos espirituais. Não podemos nos conformar com o não saber, não podemos nos acomodar com a falta de informação ou de formação que eu tenho ou que você tenha, mas precisamos anunciar Jesus Cristo onde e cada dia que passarmos ou que nos encontrarmos com outras pessoas. Paulo não deixou de se esforçar para que a missão acontecesse, e quando ela ocorria, a graça de Deus era derramada sobre as pessoas. Assim nasceram as igrejas que você vê no Novo Testamento, com Paulo, com Pedro, com João, com Tiago e com Tomé. Hoje nós sabemos que a igreja da Ásia foi plantada por Tomé, um dos apóstolos que desaparece no início do livro de Atos. Então é importante trazermos estas lições. Não podemos nos conformar por não ter sabedoria, inteligência, capacidade, mas precisamos debruçar-nos diante do Senhor. Você lembra de como nasceu a igreja de Filipe? Está aí na Bíblia, a carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo chegou e procurou uma sinagoga, não tinha. Então ele foi na beira-rio, onde um grupo de mulheres lavava roupa. E ali uma viúva ouviu o Evangelho e convidou o apóstolo para ir na casa dela e pregar para os filhos dela. E ele pregou o Evangelho e aquela mulher creu. Como é que chamava aquela mulher? Dorcas, tá bom, legal. Nasceu lá a igreja se fortifica, se fortalece. Naqueles dias, a palavra de uma mulher valia quanto? Nada. Podia valer para o marido dela, mas no caso ela era viúva. Lembre-se, Deus usa a mim e a você em qualquer condição para que o Evangelho seja anunciado, a fim de que a pessoa creia, receba, creia em Jesus Cristo. Não é crer no Paulo, na Maria, na Sara, é crer em Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados. Nosso esforço não será em vão. O apóstolo continua nos ensinando que o Evangelho que nós recebemos consiste em que Cristo morreu pelos nossos pecados. Consiste em que nós tenhamos o coração posto na missão em todo o tempo. O poder do Evangelho consiste em que cada pessoa precisa
receber a Jesus como seu Salvador. Em terceiro lugar, o Evangelho consiste em assegurar a cada crente que a ressurreição de Jesus é a segurança de que eu e você que crê em Jesus ressuscitará também. A ressurreição não é um fato marcado lá no passado. A ressurreição é um fato marcado no passado que se estende até o dia da vinda do nosso Senhor. E naquele dia, será matéria do nosso próximo culto, então nós teremos todos os crentes ressuscitados primeiro para o encontro do Senhor eternamente. Somos pessoas salvas pela graça de Deus para servir a Deus servindo ao próximo. Para o apóstolo Paulo, servir é efeito da graça de Deus em nossos corações. Testemunhar de Jesus é a alegria que faz a nossa alma respirar, a fim de que outros recebam a mesma graça. A ressurreição de Jesus Cristo traz ao coração do homem a segurança: um dia verei Jesus com os meus próprios olhos. O apóstolo Paulo só viu Jesus de longe, só ouviu falar de Jesus de longe, não se aproximou de Jesus, só viu Jesus no dia de Damasco, da estrada de Damasco. Mas ele testemunha nas suas cartas dizendo que um dia eu verei com os meus próprios olhos. Que alegria, meu irmão! Isso só será possível com a ressurreição dos mortos. Como instrumento do agir de Deus, reconhecemos que o nosso pecado, nossas fraquezas, arrependemos-nos dos nossos pecados, deixemos-nos renovar pelo poder de Deus e, como instrumentos de Deus, levemos com ações vivas e poderosas para a edificação do corpo de Deus a segurança: Jesus Cristo é o Senhor. Morrendo o homem, disse Jó, na sua inquietação, lá no capítulo 14, versículo 14: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Deixa eu lembrar para os irmãos, Jó está consternado, sofrido, perdeu a sua riqueza, perdeu os seus filhos, perdeu todo o seu domínio, perdeu a saúde, perdeu tudo que um homem normal acreditava ser excelente. Nessa sua aflição tremenda, ele diz: porventura pode um homem morrer e voltar a viver? Essa pergunta milenar foi respondida por Jesus Cristo quando ele ressuscitou dos mortos, quando ele rompeu com as correntes da morte, sendo ele a primícia dos que ressuscitam. Está aí no versículo 20 do texto que nós estamos meditando. As Escrituras nos ensinam que a ressurreição dos mortos, tanto dos salvos como dos perdidos, é uma doutrina extremamente importante que precisamos trazer à memória. Você deve conhecer um adágio popular que diz assim: aqui se faz, não faz assim não, gente, não tem isso. Seria muito bom para determinadas pessoas que só fizeram o mal e morreram sem ter consequências, que só pensam e agem com a mente do maligno, da maldade. Aqui se faz e aqui se sofre, mas a pena eterna é indiscutível para quem não crê em Jesus Cristo. Não existe sono da alma, não existe destruição da alma. A Bíblia é perfeita ao ensinar isso desde lá do Gênesis até o Apocalipse. Haverá a ressurreição dos mortos, e na ressurreição dos mortos, os que receberam a Cristo e viveram de maneira digna, testemunhando Jesus Cristo, ressuscitarão primeiro e verão o Senhor e vão morar com o Senhor.
Mas os que não receberam Jesus, não tomaram a atitude de servir a Jesus, ressuscitarão depois para as tormentas eternas. Nas Sagradas Escrituras, a ressurreição dos mortos é um fato que vai acontecer. Jesus é a primícia dos ressuscitados, mas depois todos os homens de todas as eras ressuscitarão. A ressurreição pode ser definida como um retorno à vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo mesmo, escrevendo na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. Somos salvos do controle da morte eterna. Hoje, já agora, na segunda carta aos Coríntios, ele diz: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Na carta aos Filipenses, ele diz: o viver que agora tenho, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a segurança do crente hoje. Então eu já ressuscitei do meu estado de morte para um estado de vida eterna. Mas não é só isso. A Bíblia continua dizendo que haverá um dia da ressurreição dos corpos. O livro do Apocalipse é rico a nos informar que aqueles que ressuscitaram para a glória de Deus estarão diante do trono do Senhor e cantarão o hino da vitória. Os nossos corpos ressuscitados, revestidos de imortalidade, revestidos de incorruptibilidade, entraremos na Cidade Santa para cantar os hinos de vitória diante do trono do Senhor e cantar com alegria ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele tributamos o louvor. Está lá no livro do Apocalipse, de maneira belíssima. Eu vou cantar lá, você vai cantar lá, todo crente vai cantar lá, transformados para a glória de Deus. Enquanto os ímpios ressuscitarão para o desprezo eterno. Cristo ressuscitou, retornando sobrenaturalmente à sua vida física. Todos os evangelhos narram isso, especialmente Mateus, no capítulo 28, versos 9 e verso 17, para mostrar que Cristo ressuscita dos mortos, não apenas para mostrar-se um homem novo, mas para mostrar que Ele agora tem todo o poder no céu e na terra. O apóstolo Pedro diz que Ele morreu e levou cativo o cativeiro. Ele levou as chaves do inferno e da morte. A Bíblia declara, e aí no texto que você tem, versos 13 e 14: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, também a nossa fé é vã, e aqueles que morreram em Cristo não valeu de nada. Mas de fato, Cristo ressuscitou e apresentou-se vivo diante dos homens com inúmeras testemunhas. A ressurreição é o ato de que o crente vai desfrutar da presença de Deus. É a nossa garantia de que o futuro glorioso nos pertence. Agora que Cristo ressuscitou dos mortos, feito primícias dos que morrem, aqueles que creem em Cristo têm a mesma segurança. A ressurreição dos que dormiram em Cristo marcará o início e então de todo desfrutar da vida eterna. A ressurreição de Jesus é o fundamento
A ressurreição final é a glória de Cristo diante do tribunal do Pai. A morte física não tem autoridade final sobre a existência do crente. Ela é um fato por causa do nosso pecado, mas ela não pode aprisionar o crente para sempre. Um dia, dada a ordem do Senhor, ressoada a trombeta do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos revestidos de imortalidade para encontrar com eles nos ares e desfrutarmos da nova Jerusalém com o Senhor. É 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. E você, de que lado vai ficar? De que lado você está? Como tem sido importante a sua vida? Quais são os laços que te prendem nessa existência terrena? O poder do Evangelho continua sendo o mesmo. O que os apóstolos pregaram, o que nós pregamos, quer seja nós ou qualquer outra pessoa que pregue, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo ressuscitou para nos dar vida eterna. Jesus Cristo nos convida para morarmos com Ele, porque Ele, pela sua morte, pelo seu sangue, nos purifica de todo pecado. De que lado você vai ficar? Eu espero que esta palavra invada o seu coração, inunde a sua alma, e você tome uma atitude, porque ainda hoje Jesus continua dizendo: eis que a porta está aberta. Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. A ressurreição me aguarda, te aguarda também. Aquele dia será dia de glória ou de choro para você? Será dia de glória para mim. E eu espero cantar o hino da vitória junto de você. Receba Jesus como seu Salvador hoje. E seja um herdeiro da vida eterna. Seja um cristão autêntico, testemunhando: Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, me lavou dos meus pecados e eu estou caminhando firme para o céu. Eu vou morar no céu. Você vai? Você vai? Então vamos adorar ao Senhor com alegria. Quero, pois, convidar os irmãos a abrirmos mais uma vez a poderosa palavra de Deus